De volta, cenário político continuando. Aqui estamos conversando sobre o decreto do governo do estado. A gente já tem participação aqui, você já pode mandar aí sua mensagem, se você ainda não mandou, nas nossas redes sociais. Mas antes da gente voltar a conversar com o Fernando Mineiro, secretário de Gestão de Projetos do governo do estado, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar hoje, porque hoje pegou fogo o Senado Federal. Estou falando não no sentido literal, mas a CPI hoje, Vonúvio, foi quente. Foi quente. O Fábio Van Garten, né, ex-secretário de Comunicação do governo federal, a gente viu hoje, durante o seu depoimento, momentos em que ele se confrontou com suas palavras, né? O que ele falou em entrevista à revista Veja entrou em conflito com as perguntas e suas respostas no momento da CPI. E aí, diante, né, dessa situação, o senador que é relator da CPI, o Renan Calheiros, chegou a pedir a prisão do Fábio Van Garten ali em virtude do que ele chamou de mentiras relatadas durante o seu depoimento. Já agora, no início da noite, ali por volta das quase 18 horas, a sessão foi interrompida porque o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, ele foi dizer lá que era injusto um cidadão de bem como o Fábio ser preso, né, sair dali da CPI. E aí, daquela forma, e aí ele chamou o senador Renan Calheiros de vagabundo. Imagine só, Carol, o nível, né, aí, deste debate em que está acontecendo, onde estão buscando ali realmente saber o que foi que aconteceu de errado no Brasil durante todo esse período de pandemia. Hoje eu até pensava que o depoimento ia ser um pouco morno, né? Porque o Fábio, ele fazia defesas ao presidente da República, diferente do presidente da Anvisa ontem, né, o Barra Torres, que realmente falou ali o que aconteceu, inclusive no seu depoimento ele foi contra posições do presidente Bolsonaro, né? E aí hoje, já ali mais num tom ameno de defesa do presidente, o Fábio foi contestado e acabou em confusão. Tem sequência aí durante a noite este depoimento, até agora o mais quente desta CPI. Teve bate-boca, viu? Teve confusão. Agora eu acho o seguinte, chegou-se a se falar inclusive da prisão, né, do Fábio, mas não aconteceu. E aí? Se ele mentiu... se falou na prisão por conta do ato de se mentir numa CPI, numa comissão parlamentar de investigação, e não terminou por ele não ter sofrido, não ter sido realmente preso. Será que isso desmoraliza, traz um pouquinho de desmoralização ali para a CPI? Segundo a Renan Calheiros, o Fábio Van Garten realmente mentiu. E aí teve até, a primeira vez que ele citou a prisão, teve até manifestação do senador, inclusive do Democratas, defendendo, dizendo que ele não podia ser ameaçado de prisão. É toda uma discussão em relação a isso. Mas vamos agora em relação à CPI com o Fernando Mineiro. A gente tem pouco tempo nesse último bloco já. O tempo está correndo, mas não podemos deixar de falar deste assunto. Queria saber, secretário, se o senhor acredita na CPI, de que ela vai ter realmente um desfecho jurídico importante. Político, nós sabemos que já está tendo reflexos. Mas qual é a sua opinião sobre, inclusive, os depoimentos que já aconteceram? Olha, eu preciso, você precisa e todos nós precisamos acreditar que tem que mudar essa situação. O Brasil não suporta mais isso, nós temos que parar o genocídio no Brasil. Então, se a CPI contribuir para a gente barrar o genocídio, para mim já está valendo. O objetivo da CPI não é punir A ou B, é barrar o genocídio, esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Ela já está mostrando, por exemplo, que o governo brasileiro, o Bolsonaro, negou de comprar 70 milhões de vacinas, 70 milhões de doses de vacina no ano passado. Olha só,
Foi oferecido ao governo federal 70 milhões de doses de vacina no ano passado. E ele não quis. Então você precisa esclarecer isso. Nós temos que barrar o genocídio. Eu preciso acreditar, aliás, eu gostaria muito de estar lá, né, como deputado federal, acompanhando de perto esse debate. Mas não estou aqui, estou torcendo muito para que isso nos dê uma luz e ajude a barrar o genocídio. As famílias brasileiras não aguentam ficar todo dia acordando na expectativa de quem vai perder naquele dia. É assim que nós estamos vivendo. É assim que o empresário está vivendo, é assim que o trabalhador está vivendo, é assim que as mães estão vivendo, é assim que os profissionais estão vivendo, da saúde, da segurança, todos. E nós entramos num buraco, num abismo que precisa ser retirar o nosso povo de lá, barrar o genocídio, ter vacina, levantar a cabeça, reerguer esse país. E é uma questão política. Eu quero dar um exemplo. O Trump era o presidente que comportava-se igual ao presidente do Brasil. O Trump saiu do governo. O que aconteceu nos Estados Unidos, com a entrada do Biden, mudou a pegada do país em relação à pandemia. Não tem tanta morte lá como está tendo aqui, a economia está se recuperando, o governo Biden está fazendo um plano econômico para acolher as pessoas, acolher a economia. Então, a responsabilidade do genocídio das pessoas, do genocídio das empresas, é do governo federal. Nós queremos ter vacina, precisamos ter auxílio emergencial para segurar o tranco, precisamos fazer isso no Brasil. E se a CPI cumprir esse papel, para mim está bom. A CPI chega no Rio Grande do Norte, como é que o governo vê esta possibilidade? Não chega no sentido de ser investigado, muito tranquilo, não tem nenhuma ação nossa que nos dê qualquer tipo de preocupação até com isso. Até porque você sabe, todas as nossas ações são feitas com muita transparência. O governo do Rio Grande do Norte está no topo do Brasil em relação à transparência com os recursos para a Covid. Não tem nenhuma preocupação com isso. Todos que inventaram mentiras sobre isso foram desmascarados. Tem uma fábrica de mentiras no Rio Grande do Norte que está sendo desmascarada a cada dia que passa. Tem gente que ainda acredita nessas mentiras? Tem. Não é porque eles acreditam, porque eles são mentirosos também. Não é? Eu fico dizendo que não é um indivíduo que nós estamos combatendo, o presidente da República, não. É uma ideia que tem, inclusive, tem muitos Bolsonaros espalhados em vários locais. E cada dia mais eles se desmascaram. Esse povo está levando o Brasil ao genocídio. Esse povo está levando o Brasil à miséria, voltou à fome no Brasil. O governo do Estado é muito tranquilo em relação a isso, porque a saúde do Estado mudou, nós temos outra pegada, nós temos outro respeito, inclusive, nacionalmente em relação a essa questão. Não tem nenhuma preocupação com isso, nenhuma. Nós temos aqui o Evandro do Centro querendo saber sobre vacina, viu, Vonuvo? Ele está dizendo, já que a procura está com baixa no grupo de comorbidade, por que a prefeitura não baixa a idade para o público sem comorbidade? Na verdade, Evandro, que a prefeitura acabou de divulgar foi a nova faixa etária para comorbidade. Estamos em 45 anos com comorbidades, 45 acima. Vai chegar a nossa hora, viu, Evandro? Mas é preciso dizer, viu, Carol? Sim. Que depende da vontade do prefeito e da governadora, tem que ter as vacinas. E hoje, inclusive, nós tivemos uma boa notícia, né? A governadora tem lutado muito para que tenha mais vacinas para cobrir a segunda dose. O governo federal anunciou hoje, comunicou à governadora que vai mandar essa mais vacina. Tem um calendário que a governadora, inclusive, divulgou. A ação que os ministérios públicos também fizeram, teve decisão judicial ontem à noite em relação a essa questão. Então, estamos numa fase de tentar garantir as mais vacinas para poder fazer a segunda dose. Não depende do prefeito A ou B ou C, não vamos fazer esse tipo de política porque a gente diverge de prefeito de tal cidade, vou dizer que é a culpa dele. Não existe isso. Os prefeitos, todos eles, independente de partido, gostariam de que o governo federal tivesse disponibilizado as vacinas necessárias para que a gente pudesse imunizar o nosso povo. O Romário, do Aeroporto 2, ele dá uma opinião aqui. Ele diz que o decreto não vai fazer diferença nenhuma, viu, Vonuvo? Porque ele disse que não tem fiscalização e aqui em Mossoró estava funcionando tudo como se nada estivesse acontecendo. Aglomerações em toda a cidade, e aí dá uma baixada, liberam tudo como se tivesse normal. Para o Evandro, a pandemia está virando uma piada.
quero tratar aqui nosso tempo correndo, eu estou aqui tentando tratar de todo o assunto, viu, secretário? Mas eu queria tratar de um ponto específico do decreto, que é em relação às instituições de ensino. Mais uma vez, as escolas privadas ficam à frente, né? Os alunos das escolas privadas saem com muito mais vantagem em relação aos estudantes de escolas públicas. Por que o governo, esses protocolos que têm que ser seguidos, por que o governo não providencia logo? E por que não providenciou antes, no ano passado, por exemplo? Não, foi providenciado sim. Existe toda uma política e uma ação de ensino híbrido na rede pública, porque é falsa a ideia de dizer que não está tendo aula, não está tendo aula presencial na rede pública estadual, mas teve sim, de acordo com as condições, ensino híbrido e à distância, muitas ações nessa área, né? Porque fica parecendo que não tem aula, não é verdade isso. Só que a situação financeira, inclusive, dos alunos, do estudantado, né, da rede pública é muito diferente dos alunos, da maioria dos alunos da rede privada, até do acesso à internet, aos equipamentos que possibilitam a aula híbrida. Mas tem muitas ações. E hoje o governo tem anunciado, porque houve uma judicialização, foi judicializado a questão da alternativa e do plano de retomada e foi apresentado, está sendo apresentada pelo nosso secretário de Educação. Eu até sugiro convidar o nosso Getúlio, né, para ele falar um pouco sobre o que está acontecendo em relação ao que aconteceu, quais foram as ações na área da educação pública, não é? Desde a questão da merenda escolar, uma ação importante com a agricultura familiar para garantir a alimentação dos alunos nessa pandemia toda, até uma série de experiências interessantes. Se você pegar, inclusive, os índices da participação dos estudantes da escola pública, né, agora no processo de seletivo de Enem, não tem variação de antes. Então tem ali, né, não é verdade que não tem nada, que está tudo parado, não é isso que aconteceu. Então sugiro que se faça esse debate de uma maneira mais ampliada, porque fica parecendo como se o pessoal da área pública não tivesse com suas aulas à distância, com suas aulas dentro das condições, é verdade que tem, né? Mas tem sim, e muita coisa sendo feita. Secretário, nós já trouxemos o secretário de Educação aqui. Eu não disse que não estava tendo aula, eu me referi que os estudantes ficam realmente prejudicados, principalmente em relação à questão da dificuldade tecnológica nessas famílias em situação vulnerável. Mas existe um outro assunto ainda rapidíssimo aqui, secretário. Existe um movimento aqui em Mossoró, vereadores, a própria prefeitura já se pronunciou sobre isso, em relação a conseguir ultrafreezers com a oferta que já se dispôs para que remessa da Pfizer possa ser enviada para Mossoró. Esse pedido já chegou ao governo do estado e o governo do estado está considerando essa possibilidade? Eu não entendi. A possibilidade de quê, Carol? De enviar a vacina Pfizer para Mossoró, já que a UFESA dispõe de ultrafreezers. Não, mas veja só, não depende do governo do estado, depende de chegar. As vacinas são distribuídas proporcionalmente, né? Você não pode distribuir vacinas com quantidades diferenciadas do que quem determina a quantidade de distribuição para cada município é o governo federal. A logística que o governo do estado montou, né, é para distribuir, tem feito inclusive uma grande diferença. Chega hoje, imediatamente chega ao município, né? Mas não é o governo do estado, né, não é a governadora Fátima, não é o Cipriano, que determina a quantidade que vai para Mossoró, qualquer que seja a vacina, né? Então, é uma determinação do Ministério da Saúde e é cumprida, não pode ter diferenciação em determinado aquilo de acordo com o público que é destinatário àquela vacinação. Secretário Fernando Mineiro, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço a você e parabéns aí, o trabalho de vocês é muito importante para a gente garantir, né, a fiscalização, cumprir os protocolos. Um abraço, boa noite para vocês. Obrigado pela disponibilidade, secretária. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite. Uma ótima noite e até lá.